coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Caríssimos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, com essa festa de hoje, nós encerramos esse tempo que nós chamamos de tempo do Natal. E a dinâmica desse tempo do Natal, ela é muito interessante. Na noite do Natal, a igreja nos convidava a voltar os nossos olhos lá para o presépio. E lá no presépio, contemplar a figura de um menino frágil, de um menino pequeno, de um menino deitado no meio da comida dos animais. Passado o dia do Natal, primeiro domingo depois do Natal, a igreja nos convida de novo, vamos olhar para o presépio. E lá no presépio, vamos contemplar agora Jesus, Maria e José. A festa da Sagrada Família que celebrávamos há 2 domingos. Passado mais uma semana, a igreja nos convidava de novo, vamos olhar agora pela última vez no presépio e vamos agora contemplar a cena toda. Jesus, Maria, José e os reis magos. A festa de domingo passado. Festa da Epifania do Senhor. Palavra difícil, epifania, que quer dizer manifestação. Portanto, o momento em que Jesus se manifesta, em que Deus se manifesta, como sendo o quê? Dizia a liturgia de domingo passado. Como sendo a luz que veio para iluminar a escuridão desse mundo. Olha que coisa bonita, gente. Deus vem até nós como luz, para iluminar aquilo que muitas vezes nós achamos que já está iluminado. Prestem atenção quando as donas de casa vão fazer a faxina na casa. Limpem tudo durante a manhã, fechem a casa e depois, no finalzinho do dia, abram as cortinas e deixem a luz do sol entrar lá dentro. Que você vai perceber que tem alguma sujeirinha ainda, que precisa ser tirada, que nós só conseguimos ver quando a luz bate ali em cima da estante, da televisão. E assim somos nós também. Quando a luz que é Jesus bate no nosso coração, nós precisamos ver ali dentro quanta coisa ainda precisa ser tirado dali. Que olhando a grosso modo parece que não tem nada a ver. Mas quando a luz de Jesus bate, nós precisamos olhar para o nosso coração e ver, eu preciso fazer outra faxina. Jesus, como luz do mundo, ilumina o meu coração e me faz descobrir que eu não estou totalmente limpo ainda. E nesse final de semana, as leituras nos convidam a celebrar a festa do batismo de Jesus, que tem como cenário, que tem como pano de fundo o projeto salvador de Deus. Jesus, ao ser batizado por João, lhe é revelado pelo Pai que ele é o Filho escolhido, que ele é o Filho amado, que veio a este mundo com uma missão: libertar todos os homens. Portanto, que veio com uma missão de iluminar o homem, para que o homem reconheça que precisa fazer alguma coisa na sua vida. E aí nós vamos ver as 3 leituras que nós acabamos de ler. Primeira leitura, profeta Isaías, o capítulo 42. Foi um texto escrito mais ou menos 550 anos antes de Cristo, quando os judeus estavam lá no exílio na Babilônia. E nós já estudamos isso ano passado. Ano 597, o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou todo mundo para o exílio na Babilônia, e lá ficaram por 40 anos.
Então esse trecho que foi proposto hoje foi escrito quando o povo de Deus estava no exílio na Babilônia. E havia uma sensação de frustração. Quantos anos já havia passado nessa situação de escravidão? Estavam ficando desanimados. E aí começaram a se perguntar: será que Deus nos abandonou? Será que aquelas promessas anunciadas não vão ser cumpridas? Será que o profeta Ezequiel, que havia anunciado que nós iríamos sair dessa situação, será que a profecia de Ezequiel foi esquecida? Ou será que nós estamos sendo enganados de novo? Então era isso que o povo ficava comentando. Então começa a aparecer alguns profetas com mensagens de consolação, anunciando que a saída daquele lugar estava próxima. A restauração de Jerusalém estava prestes a acontecer. Deus haveria de novo de devolver a alegria, a paz para Jerusalém. E aí, no meio dessas mensagens, nós temos o texto de hoje, da primeira leitura, que fala de um servo predileto, alguém que foi escolhido por Deus e que Deus confiou uma missão. E a missão desse servo, diz a primeira leitura, ela se concretiza no sofrimento, ela se concretiza na entrega. Primeira leitura, lá o versículo 1, nós podemos ver, assim, eis o meu servo, eu recebo, eis o meu eleito, nele se compraz minha alma, pus meu espírito sobre ele, ele promoverá o julgamento das nações. Ou seja, Deus coloca o seu espírito sobre aquele que ele escolheu. E estando embriagado do Espírito de Deus, esse servo pode julgar as nações. Esse servo tem autoridade porque foi capacitado por Deus através do Espírito, através do ruá em hebraico, através do pneuma em grego, através do vento, através do sopro. E será, diz o profeta, animado por esse espírito, por esse sopro, que o servo vai cumprir a sua missão de uma forma simples, sem espetáculos, sem o uso da força, mas com bondade, com mansidão, com simplicidade. E aí o versículo 2, ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas, não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Meus irmãos, esse texto da primeira leitura nos deixa muito claro que Deus, ele atua nesse mundo através de pessoas que ele escolhe. Aqueles que são escolhidos por Deus, mesmo que estejam mergulhados no pecado, Deus vai capacitando essas pessoas e vai fazendo delas instrumentos do seu amor para que esse mundo seja transformado. Seria muito mais fácil Deus destruir esse mundo todinho e começar de novo. Mas não, ele prefere o caminho da capacitação. Ele vai capacitando com o seu amor, ele vai enviando o seu espírito, e aí a pessoa não tem para onde correr. Uma vez que eu experimentei do amor de Deus na minha vida, eu não posso fugir desse amor. Uma vez que Deus foi bom comigo, eu não tenho o direito de não ser bom com os outros. E isso vai fazendo com que se crie essa rede, dali a pouquinho, o mundo inteiro está tomado pelo amor de Deus. Mas eu não posso falhar na minha missão. A segunda leitura que nós ouvimos, tirada dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 10. Esse livro, os Atos dos Apóstolos, nós já estudamos ele aqui o ano atrasado. E esse livro fala da missão que os discípulos assumiram depois da subida de Jesus para o céu.
E nós podemos dividir em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 12, fala do momento em que o evangelho estava sendo anunciado dentro da Palestina. A Palestina, hoje, a Palestina é o lugar onde está a Jordânia, onde está Israel, o Líbano, a Cisjordânia. E esse anúncio do evangelho era feito por Pedro, somente por Pedro e aqueles 12 que estavam com Jesus, tendo como liderança São Pedro. E a partir do capítulo 12 até o final, fala do anúncio do evangelho feito fora desses limites da Palestina, fora desse território. E esse anúncio fora da Palestina foi confiado a quem? A Paulo. Quando Paulo tem um encontro com Jesus. Portanto, a missão de São Paulo, ela é extremamente grande. Porque anunciar o evangelho, onde todo mundo convive com a realidade do evangelho, é fácil, embora seja doloroso também. Mas anunciar o evangelho num lugar onde não se tem notícias, ou mesmo um lugar de hostilidade a Jesus Cristo, aí é difícil. E essa missão foi confiada a Paulo. E o texto começa dizendo que Pedro tomou a palavra e disse. Não é o que está lá na segunda leitura? Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: de fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Vocês entenderam isso, gente? Por que é que Pedro tomou a palavra? O que estava acontecendo ali na comunidade para que Pedro peça a palavra e comece a fazer um discurso? Está vendo o que falta? O conhecimento da Sagrada Escritura? Nós precisamos criar o hábito de ler a Sagrada Escritura. O que levou Pedro a levantar a voz ali e dizer: eu quero falar agora, me dê a palavra. E começa: Deus não faz distinção de pessoas. Então nós precisamos voltar um pouquinho. É uma pena que nós não trazemos a Bíblia para a missa. Porque nós poderíamos olhar lá no capítulo 9, no versículo 32, que é um pouquinho antes do capítulo 10. Diz que Pedro estava anunciando o evangelho às margens do mar Mediterrâneo, onde hoje é a Arábia Saudita, onde hoje é o Iraque, é o Irã, portanto, onde hoje está prestes a explodir uma guerra. Diz o evangelho que Pedro estava anunciando ali. E de repente, cheio do Espírito Santo, Pedro entra numa casa sem ser convidado. E ali naquela casa, ele fala de Jesus e a família inteira se batiza naquele momento. E essa casa era de um centurião romano chamado Cornélio. Dentro dessa casa, Pedro fala da sua experiência com Jesus. Pedro fala de fé. E aí batiza a família inteira. Aí pode dar uma explicação para o batismo de criança. Se batizou uma família inteira, quem disse que numa família grande não tem criança? O Evangelho diz que, os Atos dos Apóstolos diz que batizou a família inteira. Portanto, Cornélio foi o primeiro pagão a ser admitido no cristianismo por um dos 12. Mas essa atitude de Pedro causou uma confusão danada dentro da comunidade. Eu queria ser uma mosca nesse episódio há 2019 anos atrás, há 2020 anos atrás. Eu queria ver o que é que aconteceu ali, qual foi a confusão que aconteceu para que Pedro tivesse que pegar a palavra, tomar a palavra e dizer. Certamente apareceu meia dúzia de encardido ali dizendo: como é que pode nós aceitarmos gente que era de outra religião e agora foi batizado e está aqui conosco, está ceando conosco? Portanto, deve ter havido uma murmuração muito grande dentro da comunidade. Por isso, começa essa segunda leitura. Aí Pedro toma a palavra e diz: ô gente, Deus não faz distinção de pessoas, não. Não é porque eu sou católico há 10 anos, há 50 anos, que eu sou melhor do que aquele que está chegando hoje aqui.
É isso que Pedro está dizendo para a comunidade. Deus não escolhe, nós precisamos parar com isso, de achar que nós somos melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém, e o próprio Pedro está dizendo, Deus não quer saber quantos anos eu participei da missa, Deus quer saber quantas vezes o meu coração foi solidário com o outro, quantas vezes eu usei de misericórdia para com o outro, quantas vezes eu fui humano de saber respeitar o limite do outro. É isso que Deus quer saber de nós. Deus não vai exigir um boletim de frequência à missa, ou grupo de oração, ou terço, ou qualquer outra coisa. Deus vai olhar para o nosso coração, no dia que nós formos nos encontrar com Ele. Ali no nosso coração, vai ser igual aquele negócio de mercado, que você passa o produto ali, faz aquele barulhinho e já aparece tudo que tem do produto ali. Nosso coração diante de Deus tem que ser assim. Deus precisa olhar para o nosso coração e nos olhos de Deus tem que refletir tudo de bom que tem dentro do meu coração. Por isso, nós precisamos desse Espírito de Deus para reconhecer que tem muita sujeirinha ali que precisa sair. E por fim, a gente olha o Evangelho de hoje, o capítulo 3 do Evangelho de São Mateus, que nos apresenta Jesus indo ao encontro de João Batista para ser batizado. E mesmo diante do protesto de João, Jesus insiste, vamos deixar do jeito que está, vamos fazer cumprir a justiça de Deus. Todos nós aqui já fizemos primeira comunhão, né, gente? E lá na catequese, a catequista nos ensinou que o batismo é para apagar os nossos pecados. O batismo é para nos fazer participar dessa grande família que é a família de Deus. E de repente nós encontramos Jesus entrando numa fila para ser batizado. E na catequese nós aprendemos que Jesus não tinha pecado. Então por que é que Jesus precisava receber esse batismo? Se o batismo que João Batista batizava era um batismo de conversão, era um batismo de mudança de vida. E não era uma mudança qualquer, não era mudança de hábito. Acontece muito isso hoje. Quando os nossos irmãos evangélicos dizem que são batizados, muitas vezes eles mudam o hábito, mas não mudam a vida. Eu não bebo mais porque agora eu sou evangélico, mas faz tudo ao contrário. Eu não fumo mais, mas faz tudo ao contrário. Melhor seria se bebesse e se fumasse. Porque ele estava prejudicando o seu próprio corpo. Não estava prejudicando o outro, muitas vezes falando mal do outro, julgando o outro. Então o batismo de João era um batismo de mudança radical. Aquilo que no grego nós chamamos de metanoia. Uma mudança radical. Eu preciso deixar para trás tudo que eu vivi até hoje e abraçar essa proposta a partir de hoje. E Jesus não precisava disso. Eu passei muitos anos da minha vida tentando entender por que é que Jesus entrou nessa fila para ser batizado. Mas nós temos nesse evangelho as consequências do batizado de Jesus. Não temos as causas, as consequências. E quais são as consequências? A primeira, está aí no evangelho, o céu se abre. Portanto, abriu o caminho para Deus restabelecer o contato com o seu povo que havia sido perdido pelo pecado. Segunda consequência, o Espírito desce em forma de pomba, sinal da nova criação. Lá no livro do Gênesis, o capítulo 1, versículo 1, diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E a partir daquele momento começa a primeira criação. Esse Espírito oferece um novo começo. Esse Espírito em forma de pomba, como Noé, a pomba que volta com aquele raminho na boca, dizendo para Noé, pode começar de novo. Gênesis capítulo 8, versículo 11. Isso quer nos ensinar que a vinda de Jesus
também representa um novo começo. Em Jesus nós temos a possibilidade de começar de novo. E por fim, Jesus é chamado de Filho amado, para dizer que o mundo só será feliz quando for preenchido pelo amor de Deus. Meus irmãos, nós somos filhos amados de Deus, nós não podemos ter dúvida quanto a isso. E nessa festa de hoje, nós percebemos que o céu se abre, e esse amor derramado em nossas vidas, derramado em nossas famílias, é o coração do Pai derramando amor no coração do Filho. Que essa graça chegue até nós hoje, que possamos ser encharcados pelo amor de Deus ao longo dessa semana. E uma vez repletos desse amor, nós possamos reconhecer que nós não somos melhores do que ninguém. Nós temos um compromisso assumido lá no dia do nosso batismo. Ser essa luz para iluminar tudo aquilo que ainda está escuro nesse mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram.